Nesse quarto vídeo, o que eu vou apresentar para você? EXIF, as configurações que o celular faz e que de alguma maneira você pode interferir nessas configurações. A princípio nós vamos te mostrar o que os fotógrafos, a maioria dos fotógrafos faz nas suas câmeras profissionais e também tem aí no teu celular. Então esse EXIF ele serve tanto para os celulares como também para quem fotografa profissionalmente. Segue aí o EXIF, a parte 1. Nós tratamos aqui em cima de tamanho, resolução, a questão dos arquivos, a compactação, JPEG e PNG. Agora nós estamos entrando nesse detalhe aqui, ó. Seria o EXIF, as configurações que o teu celular faz quando ele fotografa. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é a abertura. O que seria a abertura? Na fotografia é a quantidade de luz que atinge o sensor. Então nós teríamos aqui uma série de aberturas, só que não se engane, meu amigo. Normalmente os celulares eles vão trabalhar exatamente com essas duas aberturas aqui, ó, entre 1.7 e f2.2. Então a gente chama de número F, ou seja, o tamanho, a quantidade de luz que entra por esse orifício aqui que está dentro da sua lente. Mas já vou mostrar uma lente para você, meu amigo. Então aqui eu não consigo mexer muito. Inclusive quando eu faço essas fotografias, por mais que aqui na fotografia tradicional eu consigo com essas aberturas fazer o famoso desfoque de fundo, nos celulares você não tem desfoque de fundo, né? Eu sei, né? Alguns celulares mais atuais da linha Samsung, a linha LG e outros celulares que estão trabalhando com 2 ou 3 câmeras, eles estão fazendo algum efeito para, digamos dizer assim, que você desfoca o fundo. Mas no celular você não vai conseguir desfocar por causa da abertura. Então normalmente eu te mostrei algumas fotos e ela sempre fica na abertura 1.7 ou ela vai, no caso de uma grande angular, quando tem 2 câmeras. Então a câmera do celular vai trabalhar com f1.7 a f2.2, que fica bem registrado isso aí. Só para você conhecer, meu amigo, essas outras aberturas aqui, você só vai conseguir fazer essas outras aberturas usando as DSLRs, usando as mirrorless, ou as super zoom, ou as câmeras compactas, câmeras fotográficas compactas. Aqui no smartphone, por questões técnicas, para entregar uma fotografia, principalmente em fotografia em baixa luminosidade, né? Eles vão trabalhar com essa abertura aqui. Então deixa eu te mostrar aqui como é que funciona as câmeras dos celulares. Você já teve a pachorra de procurar isso? Então você tem a lentinha, você tem o autofocus aqui, que é um conjunto de uma sistemática que vai movimentar essas lentes para fazer a focalização. Nós temos aqui um filtro na frente do sensor e aqui atrás nós temos a cortina, é o famoso exposição. A velocidade da exposição vai acontecer aqui atrás e lá no fundo o sensor, ou seja, o sensor onde vai ser processada essa informação analógica das lentes, vai ser projetado lá em cima do sensor e aqui atrás um sensor bem pequenininho aqui que vai fazer a tua fotografia. Fica aí a nível de ilustração, meu amigo. Um outro detalhe aqui que você consegue mexer, balanço de brancos. Aqui, no caso dessa foto em específico, eu deixo no balanço de branco automático. O que é o balanço de branco? É você trabalhar com a câmera entre a temperatura de cor aqui de 1000 graus Kelvin até 10.000 graus Kelvin, ou seja, do amarelo ou azul. Em alguns celulares você consegue fazer uma determinação do balanço de branco. Você consegue colocar em céu nublado, você consegue colocar em luz clara, ou você consegue trabalhar com fluorescente, com tungstênio ou com luz de vela. Você consegue trabalhar ou determinar que a câmera fotografe com algumas posições manuais aí de balanço de branco. Mas a minha sugestão, meu amigo,
deixa sempre o balanço de branco no automático, é menos uma preocupação para você. E depois, se você quiser alterar o tom da tua foto, você altera o tom na edição. Mas você sabe também que existe a possibilidade de você trabalhar nos celulares que permitem. E na principal situação aqui que eu trago para você, se você for trabalhar com Open Camera, o Open Camera deixa você escolher a temperatura de cor aí das tuas fotografias. Interessante mais essa coisa aí do Open Camera. Aqui a respeito de ISO e sensibilidade do sensor. O sensor dos smartphones trabalha com ISO em torno de 40, 50 até 800, alguns só trabalham até 800 e alguns vão até 1600. O que deve ficar em função aqui do sensor? A sensibilidade ISO é a sensibilidade do sensor. Quanto menos o ISO, índices menores, você tem um recorte bastante preciso das fotos, são as melhores fotos que você tira. Normalmente essa foto aqui você vai fazer em luz do dia, as melhores fotos são com luz, com bastante luz. E lógico, se você for trabalhar aí com luz ambiente, luz interior, com pouca luz, o que o sensor faz? Ele aumenta a sensibilidade da tua fotografia e ele traz aqui uma tentativa aqui de dramatizar isso, ele traz ruídos para as tuas fotografias. Sempre que a foto for trabalhada com ISOs altas, ela tem ruído. Aqui necessariamente é na foto aqui do bonecão, com pouca luz também, luz de janela, que nós fizemos lá no primeiro vídeo, ela trabalhou com uma velocidade de 1/50. Nós já vamos falar sobre isso, e ela trabalhou com uma ISO 160. Já tem algum ruído nessa fotografia aqui que eu estou trabalhando do bonecão. Mas não se preocupe com isso, meu amigo. Isso normalmente você consegue fazer uma setagem semiautomática manual em alguns celulares. Em alguns celulares permite que você faça alteração de ISO, você definir uma ISO para trabalhar nas suas fotografias. Mas a grande maioria dos celulares, essa ISO aqui é automática. O próprio sensor, o próprio fotômetro, o leitor de luz do teu celular é que vai definir a ISO. Então aí não tem muito o que mexer, né, meu amigo? É só você bater a foto e correr para o abraço. Distância focal. Aqui também tem uma distância focal. Eu não coloquei na ordem aqui, mas está distância focal. O que é distância focal? É o ângulo que a lente vai enquadrar os objetos aí. Normalmente você vai trabalhar com uma lente, aqui no caso ela está 3,92 milímetros, mas ela é equivalente a uma 26 milímetros. Isso porque ela é em função, esse 3,92 milímetros é em função do tamanho do sensor. Então, se você vier a trabalhar aí com o Open Camera, que ele apresenta os milímetros da tua focalização, do teu enquadramento, você vai trabalhar normalmente o zoom das lentes celulares, elas trabalham entre 26 e 120 milímetros. Aí a outra pergunta fundamental, usar o zoom sim ou não? Não ou sim? Qual é a minha expectativa? Eu procuro usar poucas vezes o zoom, mas você pode usar o zoom. E principalmente se essa resposta for sim, se o teu celular tem zoom óptico. O que seria o zoom óptico? É o zoom que você aproxima os objetos para próximo do celular, da lente, né? Através do zoom óptico, você aproxima e não tem perda de qualidade. Normalmente, grande parte dos celulares, os com valores mais em conta e tal, esse zoom não é óptico, ele é um zoom, na verdade, ele é um zoom eletrônico, é um zoom em que ele vai diminuir a qualidade da tua fotografia. Então, nesse caso, se você for perceber aí que a tua foto fica ruim quando você aproxima o zoom das tuas fotografias, a minha sugestão, você faz o que você quiser, não utilize o zoom. Utilize o zoom se ele for óptico, ou então a melhor solução aí para qualquer celular é você usar esses acessórios. São lentes, são clipes que você coloca na frente da lente do teu celular, em que você aproxima, essa aqui é uma tele, e no caso aqui você está utilizando uma grande angular.
que muito provavelmente vai dar ângulos menores do que esse 26 milímetros, vai te dar 14 milímetros, é o famoso grande angular. É para você vai fazer fotografias de paisagens, de arquitetura, então dá aquelas fotos um pouco mais abertas do que necessariamente a lente aí do teu celular. Normalmente o celular vem com uma lente um pouco angular, ela trabalha com essa expectativa, justamente para você fazer foto de pessoas. Mas para você fazer fotos aí de arquitetura, outras coisas, nós vamos tratar disso mais lá na frente e eu vou apresentar de novo esse acessório aqui. Beleza? Vamos para frente.